Zâmbia, conhecer os encantos da Zâmbia. E a Flávia me prometeu que vai mostrar para vocês hoje uma Zâmbia diferente, que não é só as cataratas. Ela vai mostrar coisas super bacanas, né? Bom, a Flávia é uma amiga de anos que eu tive o prazer de conhecer. Já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, nos distanciamos um pouquinho por empregos e hoje Deus nos deu a oportunidade de trabalhar junto de novo. Yes. É uma profissional fantástica, que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande. E ela vai falar tudo de Zâmbia, porque ela é a menina da África, um continente que ela, nós já sabemos, gosta muito, né? Nós vamos fazer uma sequência de quarta-feira. A Flávia também ela vai vir com uma novidade muito bacana no que diz respeito à reserva. No período pandêmico que nós vivemos hoje é muito interessante para a gente tentar captar vendas que nós precisamos, obviamente, né? Isso mesmo. Então hoje nós vamos falar de Zâmbia. Próxima quarta eu vou mandar o convite para vocês, vai ser Botsuana no mesmo horário, e depois na outra quarta fechamos com a cereja, que é o Zimbábue, que vai ser um treinamento assim muito legal. Não percam. Yes. E sempre dando para vocês uma oportunidade de vendas. Hoje, nós já disparamos, e depois eu disparo para vocês que estão na lista, um e-mail marketing de Zâmbia, tá? Já com o produto que a Flávia vai apresentar para hoje, com as condições de reserva, e depois do treinamento também, eu mando via WhatsApp para vocês, tá bom? Que é super bacana, não tem o nosso logo, vocês podem encaminhar para os seus clientes para a gente vender. Estou muito animado essa semana. Nessas últimas 2 entraram algumas reservas de outros destinos, obviamente, mas sentimos que o mercado já está ali reagindo. O pessoal quer muito viajar, as cotações não pararam, lógico, o fechamento está um pouco, né, devagar, não como a gente está habituado, mas a gente sente já uma bela movimentação. Brasileiro firme e forte vai viajar. É só a gente achar aí os protocolos bonitinhos, tá bom? Nós vamos fazer uma combinação aqui. Minha amiga Flávia vai apresentar esse destino fantástico para vocês. E, para ela não perder o ritmo, dúvidas a gente vai fazer no chat, tá? Yes. Então, vocês vão mandando aqui as dúvidas no chat. Vocês têm a oportunidade de mandar só para nós, painelistas, ou se vocês quiserem dividir a dúvida, tem uma setinha, tem lá ao painelista e todos os espectadores, tá? Fica aí a critério de vocês dividir a dúvida ou não, tá bom? Para que ela seja, não perca ali o fio da apresentação, vai tudo bonito e coisa e tal, eu vou anotando aqui, ela vai me dar umas noites frias depois, e a gente vai bater nesse papo no fim da nossa apresentação, quando eu também vou mostrar para vocês o e-mail marketing e o produto onde está lá no nosso site, tá bom? E depois fala um pouquinho também de equipe, alguma coisa nesse sentido. Flavinha, dadas as apresentações, estamos aqui animados com todo o conteúdo que você vai mostrar para a gente. Fica à vontade. Vou aqui já... pessoal, ó, dúvidas por aqui, para que vocês vejam, tá? Eu vou aqui anotando. Vou passar a amiga Flávia para painelista. Opa, você promovida nos primeiros 10 minutos, já ganhei promoção. Vou promovê-la, vou perder o controle aqui, mas tudo bem, não tem problema. Flá, você já pode aí agora, se você quiser primeiro falar um pouquinho, fica à vontade, ou compartilhar, o show é seu, só agora o espectador. Uhul! Que luxo! Gente, é um prazer, né? Ainda mais ser apresentada assim, dessa forma, por Fábio Melo. Nós realmente somos amigos de longa data, né, Fabite? Acho que não precisa aqui a gente ficar falando em números de anos, não é necessário. Mas a gente teve uma relação de trabalho muito próxima, que, como ele disse, a gente se afastou um pouquinho, também por questões de mercado e trabalho, mas a admiração mútua sempre permaneceu muito forte. E muito obrigada por essa apresentação, fiquei muito lisonjeada. Obrigada, Fabito. São verdades. E é muito bom estar aqui com vocês. Eu estou em Minas, quarentenando, já mandei um ei aqui por Dirceu, porque a gente estando em Minas fala ei, então mandei um ei por Dirceu. Estou aqui comendo pão de queijo e fugindo dessa pandemia, né? Como o Fábio bem falou, a gente nota um movimento muito legal de pessoas interessadas em viajar, e isso está refletindo também na African Bush Camps,
que é a empresa maravilhosa que eu vou apresentar para vocês hoje, e o lodge lindíssimo que eu vou mostrar para vocês hoje, são todos da African Bush Camps, e a gente tem percebido, sim, que o brasileiro não desiste nunca, nós vamos viajar! E assim, é importante a gente manter esse astral, né? Porque é uma situação pela qual o mundo inteiro está passando. Então, não é assim, a gente está caprichando aí um pouquinho no comportamento dos protocolos, mas assim, o mundo inteiro está passando por isso e a gente sabe que cada vez em menos tempo a gente vai poder voltar a viajar e fazer os safaris e sentar na varanda do Thorn Tree, tomar um vinho, relaxar. Eu vou começar a nossa apresentação. Eu vou pedir perdão para vocês. O Fábio estava todo preocupado ali, para a Flávia não perder ali, não perder o fio da meada. Por quê? Eu explico. A Flávia, ela tem uma certa dificuldade para lidar com essas tecnologias aí de Zoom. Já fiz não sei quantos meetings no Zoom, mas ainda me perco, ainda apanho de vez em quando, nas derrapadas, né, Fabito? Então, vocês, por favor, tenham paciência. Se eu der alguma, né, tenham paciência comigo. Eu não vou conseguir acompanhar o chat. O Fábio vai cuidar disso para mim. Já negociamos aqui, vai custar caro isso, porque, né, noites no Thorn Tree, vocês Muito imaginam. caro. Mas, enfim, ele vai me ajudar. E aí, todas as dúvidas a gente vai cuidar. E se, por favor, alguém falar comigo aqui no chat e eu não responder, me perdoem. O Tico e o Teco não conseguem. Então, você tem que passar a apresentação, olhar aqui, não vai, gente, não vai. Vamos lá? E também, né, Flá, a gente conta com a internet, que ela funcione bem, né? Sim. Que ela não dê um golpe do destino, não nos traia. Mas vai dar tudo certo, bora lá. Fabito, eu vou te usar como minha referência. Dá para ver aí minha tela? Tá compartilhada? Eu vou falando aqui com você. Já está Africa Bush Camps, tá certo? Yes! Então, essa é a marca que a gente vai falar hoje, essa é a empresa da qual a gente vai falar hoje. Eu queria dedicar uns minutinhos para apresentar para vocês um pouquinho dessa empresa que é fantástica. O dono da empresa é o Bex Ndongo, que é esse que está aí na imagem, que está guiando o Jeep ali na foto de cima e que está nessa imagenzinha aqui de baixo. Ele é do Zimbábue, ele era guia de safari, a carreira dele começou como guia de safari e começou lá de baixo. Ele começou lavando carro, carregando água para esquentar para os hóspedes, acendendo lamparina. Ele começou muito de baixo, ele se credenciou muito cedo, ele teve uma das maiores credenciais de guiamento já aos 20 anos. E aí, quando ele percebeu o impacto que existe nas atividades de safari, o modo como essas atividades causam impacto na vida das pessoas, ele resolveu sair de trás do volante e foi para a frente dos negócios. E fundou a African Bush Camps há 13 anos atrás. Hoje nós temos 15 lodges em 3 países. É uma história da qual eu me orgulho muito, porque nós que trabalhamos no trade, nós que convivemos com as viagens e com os donos das empresas com as quais a gente trabalha, a gente sabe que é muito difícil ver um africano na frente dos negócios e ver um africano tão bem sucedido. Eu coloquei essa fotinho das famílias porque o Bex é pai de família, ele tem 3 filhos e ele leva muito a sério essa questão dos safaris em família. Como isso é uma tendência também muito marcante no brasileiro, o brasileiro gosta de viajar em família e às vezes a gente fala, viagem de família no Booking, né? E aí, quando chega a lista de nomes, tem 18 pessoas. O pessoal fala, gente, mas família, que isso? E é assim mesmo que o brasileiro viaja. Famílias são muito importantes para nós na African Bush Camps. E quando a gente recebe as famílias, a gente acolhe essas famílias e adapta as experiências e os quartos e tudo mais. É muito especial, muito focado para eles. Vocês vão acompanhar um pouquinho quando eu falar do Thorn Tree. Mas queria dar esse briefing, queria que vocês conhecessem o Bex, vissem a carinha dele. Todo mundo que o conhece adora, ele é super humilde, super querido. Todo mundo que o conhece gosta de se gabar e falar, eu conheço o Bex, ele esteve aqui na agência, enfim. Ele é uma pessoa muito, muito bacana e dono de uma empresa da qual eu me orgulho muito. E essa empresa, eu acho que ela traz tanto orgulho pra gente por causa do sentido que a gente tem de que está fazendo alguma coisa, né? Quando a gente reserva esses lodges que já são maravilhosos, que por si só já são motivo para serem reservados, a gente também está financiando uma fundação que nasceu junto com a African Bush Camps. Lembra que eu comentei com vocês, né, que o Bex começou essa história de fundar a African Bush Camps por ele ter percebido o impacto que o turismo pode trazer na vida das pessoas. E aí, assim que nós abrimos nosso primeiro camp, nós também abrimos a fundação.
Então, isso aqui que eu estou apresentando para vocês não é, uma estratégia de marketing, né? Tipo, vamos fazer alguma coisa, dar alguma coisa de volta para a comunidade, porque está na moda e as pessoas gostam de viajar sabendo que estão fazendo alguma coisa positiva. Que ótimo que isso está na moda, né? Porque a gente realmente precisa de viagens cada vez com mais significado. Mas para a African Bush Camps isso nasceu com a gente. Então, a gente fomenta vários projetos de educação, de conservação, de empoderamento. Grande parte dos nossos funcionários vem dessas comunidades num processo de colaboração. A gente entende que a gente não está aqui para ajudar, a gente está aqui para colaborar e viabilizar oportunidades. É isso que a African Bush Camps ela faz com a fundação e é isso que faz a gente ter tanto orgulho, porque a gente realmente traz um impacto muito significativo na vida dessas pessoas que vivem no entorno dos lodges onde a gente opera. Vamos entrar agora ao assunto mais esperado do dia. Vamos falar de Zâmbia, vamos falar de Thorntree. Zâmbia é um destino pelo qual eu tenho um carinho enorme, é um destino muito gostoso de vender, porque Zâmbia é um destino fácil de combinar com outros países. A questão de logística para chegar na Zâmbia, eu vou falar para vocês um pouquinho baseado na situação que a gente tem no momento, né? A gente ainda não sabe exatamente como vai ficar, se tudo vai se manter como era, mas a princípio a gente tem o voo da Latam, que vai até Johannesburgo, que é uma opção, porque dali você chega até Livingstone, é um voo curto, dá 1h40 mais ou menos, e a gente tem o voo da TAAG, que vai via Angola, também é um voo curto, dá umas 2h30 até Livingstone. Outro aeroporto de acesso, que vocês podem ver aqui na parte, né, embaixo aqui no slide, tá vendo que tá escrito ali Victoria Falls. Aquele Victoria Falls que tá escrito ali, ele é um dos aeroportos que a gente tem naquela região que a gente pode usar também. Então, se o nosso passageiro está no Zimbábue, fazendo safaris no Zimbábue, a gente pode trazê-lo para dentro da Zâmbia sem ter que voar. A gente consegue fazer essa transferência por terra, porque ele tem uma fronteira que a gente consegue cruzar sem problemas. Então, em termos de logística, Zâmbia é um destino muito eclético, muito fácil de usar. Você consegue combinar com a África do Sul, você consegue combinar com Quênia, com Tanzânia, com Zimbábue, com Botsuana. A localização de Zâmbia é muito estratégica e é um país cercado por terra. Não existe nenhuma fronteira de Zâmbia em que você tenha mar. Então, é um país que a gente fala que ele está trancado no continente, né? E ele tem essas conexões muito boas de acesso. Então, é muito fácil a gente chegar nesse destino para viabilizar experiências para o nosso passageiro aqui na Zâmbia. Falando de Zâmbia, não tem como falar desse destino sem falar das Cataratas de Vitória. Elas são um patrimônio da Unesco, elas estão entre as maravilhas do mundo natural. Elas são a maior catarata, a maior queda d'água em extensão, porque a Catarata de Vitória, ela é uma folha, e esse desfiladeiro, assim, né? Esse desfiladeiro, ele tem 2 quilômetros contínuos, e isso faz com que seja a maior folha d'água em queda do mundo. E na época da cheia, que é mais ou menos na época que a gente está vendo essa foto aqui, ela pode despejar até 1 milhão de litros de água por segundo. Sim, não é minuto, não é hora, é segundo. Então, vocês imaginam o que é esse volume de água? E esse volume de água causa esse vapor que vocês estão vendo, que vocês veem muito bem nessa foto aqui do voo de helicóptero. Vocês veem que ela forma um vapor de água muito intenso. E isso faz, né, esse vapor de água foi que deu origem ao nome local, que é Mozi Otunya. Mozi Otunya é o nome das cataratas de Vitória, é o nome local da tribo, do nome Tsonga, né, da linguagem da tribo Tsonga, porque na época em que essa região ainda era inexplorada, quando os nativos se aproximaram dessa área, eles ouviram um barulho muito forte da queda d'água, né? E eles viam uma fumaça muito intensa. Então, eles viam o barulho e a fumaça. E Mozi Otunya quer dizer fumaça que troveja. Então, por causa dessa percepção sensorial de ver o vapor e ouvir o barulho, eles deram esse nome para as cataratas de Mozi Otunya, que também é o nome do parque onde ficam as cataratas. E aqui eu coloquei para vocês a imagem para vocês verem o acesso, né? Como que a gente chega no Thorntree depois que a gente acessou
Zâmbia. Então, ok, chegamos no aeroporto, estamos em Livingstone. Como que eu chego no lodge? Dá uma olhadinha na imagem ali em cima, são mais ou menos 23 minutos, né? 20 minutos até o lodge. A gente chega aqui e logo que o passageiro chega em Livingstone, ele já é recebido pela nossa equipe e já é levado. A partir do momento que ele chega em Livingstone, ele já está sob os nossos cuidados. Então, aqui vocês não precisam se preocupar com logística de transfer, nada disso. Tudo a gente cuida e cuida muito bem. É um traslado semi-privativo, porque se houver hóspedes do Thorntree chegando no mesmo voo, ele vai compartilhar esse traslado, mas é exclusivo para o nosso lodge. Então, a gente chama esse traslado de semi-privativo e são só 20 minutinhos do aeroporto até o lodge. Aí você fala, ah, Flávia, mas eu quero ficar lá pertinho das Cataratas de Vitória, eu quero ficar lá embaixo para ficar ali, né, perto das cataratas. Gente, durante a nossa apresentação, vocês vão notar que, apesar de todo mundo, né, a maioria dos brasileiros querer ficar naquela região ali embaixo, é muito mais intensa a experiência de ficar na região da borda do Rio Zambeze, né? Vocês veem aqui pelo mapa que a gente está bem na beira do rio, na parte mais acima, a Catarata de Vitória está bem lá embaixo, vocês veem aqui pela imagenzinha embaixo. Nós estamos a 26 minutos da Catarata de Vitória, a gente está pertinho. E a hospedagem no Thorntree inclui a ida até as cataratas. Então, o hóspede que fica com a gente leva para ele ver as cataratas e depois traz ele de volta para curtir a experiência no Thorntree. Vou falar mais um pouquinho para vocês aqui. Das cataratas, sempre tem aquele comentário assim, ah, mas todo mundo fala que a vista do Zimbábue é mais bonita. Por que que a vista do Zimbábue é mais bonita? É daqui, desse país, que a gente vê essa folha de queda d'água que eu comentei com vocês. Estão percebendo aqui pela imagem? Dá para vocês verem que, assim, estando aqui no Zimbábue, eu consigo ver a queda d'água, eu consigo ver a folha, né? Essa folha que eu comentei com vocês, que tem quase 2 quilômetros de extensão, você consegue ter uma visão quase total estando no Zimbábue. Enquanto Zâmbia, o ponto de observação, como vocês veem na imagem aqui de baixo, é muito mais, menos extenso do que o ponto de observação que eu tenho no Zimbábue. Então, por isso tem esse comentário de que a vista mais bonita é do Zimbábue, porque a parte mais bonita das cataratas está no Zâmbia. Aqui, um detalhe super importante que eu quero comentar com vocês é a respeito do volume de águas nas Cataratas de Vitória. Esse volume de águas, ele muda ao longo do tempo. Então, durante o ano, a gente vai ter paisagens diferentes, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Na parte de cima, a gente tem as cataratas no auge, né? Ainda não está tão cheia, porque o vapor de fumaça não escondeu a catarata inteira, porque ele esconde, é super grande, assim, sobe bem alto esse vapor. E embaixo, vocês estão vendo as cataratas na época da seca. A época da seca das cataratas, ó, para ficar fácil de guardar, a época da seca das cataratas coincide com o nosso inverno. Então, quando é inverno no Brasil, junho, julho, agosto, é a época em que os níveis de água descem bastante. E eles vão seguir nesses níveis mais baixos até outubro. Outubro começam as chuvas, outubro começa o inverno, começam umas chuvas ocasionais, dezembro vem chuvas mais intensas em termos de volume, são pancadas de chuva, né? Como a gente presencia no verão aqui do Brasil. Essas pancadas de chuva, elas vão enchendo o leito do rio e vão trazendo esse volume de águas que vai atingir o ápice em abril, maio. É a época onde vocês vão ter as cataratas com maior volume de águas. Então, pensando, no inverno ela seca, aí em outubro ela começam as chuvas, dezembro ela começa a encher, janeiro, fevereiro mais chuvas ocasionais, março, abril, maio, ela tá no auge, bem intensa a queda d'água, com muito volume. Aí vem aquele 1 milhão de litros de água por segundo que eu comentei com vocês. Eu achei importante trazer essa imagem para vocês notarem que em cada época do ano a gente vai ter paisagens diferentes. Devo ter pessoas aqui na sala que foram comigo para a Zâmbia na época da cheia, deve ter pessoas aqui na sala com a gente que foram comigo para a Zâmbia na época da baixa. Então, quem já presenciou sabe como é diferente. A paisagem é gritante a diferença. Vocês estão vendo aí por essas imagens que eu estou colocando para vocês, como que realmente muda o cenário. E é importante a gente ter isso em mente, porque muitas vezes o passageiro está indo para o Zâmbia para visitar as Cataratas de Vitória e ele tem no imaginário dele uma expectativa. Às vezes é um passageiro que quer ir para ver esse espetáculo da fumaça que troveja, né? Ele quer ver esse vapor
alto, ele quer ver esse volume de águas intenso. E a gente tem aquele passageiro que quer visitar as cataratas na época da baixa, porque também é nessa época que a gente consegue fazer a visita à Devil's Pool. Vocês já devem ter visto na internet, nas mídias sociais, aquelas fotos de pessoas bem na borda da catarata, assim, sabe? Tipo, uhul, aqui, ó, dentro do desfiladeiro. Essas fotos só são possíveis quando os níveis de água estão super baixos, porque com volume de água, com pressão de água, não tem como você entrar no rio. Então, só mesmo na baixa. Então, entendem por que é legal saber a expectativa do cliente para você poder levá-lo na época certa, né? Em termos das cataratas. No Thorn Tree, a experiência está preservada em qualquer época do ano, mas para o passageiro que quer ver as cataratas de Vitória, dependendo do que ele quer ver, é importante vocês saberem para determinar qual é a melhor época de eles visitarem, tá bom? Agora a gente vai falar de Thorn Tree River Lodge. O Thorn Tree, ele é um lodge na beira do Rio Zambeze. Ele está a 20 minutos do aeroporto, como eu mostrei para vocês. Ele está muito perto do aeroporto. E ele é um lodge que ele tem uma série de pontos importantes em relação a outras propriedades que ficam na beira do Rio Zambeze. E aí eu quero comentar sobre isso com vocês, porque eu já visitei esse destino muitas vezes. Digo isso com muito orgulho e humildade, porque Zâmbia é maravilhoso e poder visitar esse destino muitas vezes é um privilégio. Eu já fui na alta, já fui na baixa, já fui no meio do caminho, quando estava nem super cheia, nem super vazia. E eu já visitei muitos hotéis por aqui. Na beira do rio, eu conheço todos. Os, né, de luxo, assim, de alto padrão, aqueles que atendem a demanda do nosso passageiro brasileiro. E quando eu cheguei aqui no Thorn Tree, eu fiquei muito feliz, porque esse é o meu produto. E você poder falar que o seu produto é o melhor, sendo ele o melhor, é muito bom, gente. Olha o privilégio dessa pessoa. E o Thorn Tree é o melhor lodge na beira do Rio Zambeze, sem sombra de dúvida, inquestionavelmente. Digo isso conhecendo os outros. Vou contar para vocês, à medida que a gente evolui na apresentação, alguns diferenciais. E essa foto eu gosto bastante, porque ela mostra alguns desses diferenciais muito nitidamente. Primeiro, a piscina. Nós não temos na beira do Rio Zambeze lodges com piscina individual. Isso aqui é a tenda, tá? Isso aqui é a suíte do casal. Isso aqui é um quarto do Thorn Tree. Essa piscina é privativa, essa piscina é grande. Vocês conseguem ver pela imagem, vocês estão vendo ali a espreguiçadeira, então dá para vocês terem uma ideia de proporção de como essa piscina é grande. E então dá para você entrar, dá para você dar abraçada, né? Não é aquela piscina que você cai e fica, não dá para mexer porque não tem espaço. Não, a piscina é uma piscina grande, não temos isso em outros lodges na margem do Rio Zambeze. E o deck, onde estão as espreguiçadeiras, também é um deck muito grande. Vou mostrar mais imagens do deck para vocês. Esse deck tem aquelas espreguiçadeiras que vocês viram. A gente pode montar uma mesa para jantar ou almoço até 8 pessoas. A gente tem aquela área de sentar, estão vendo ali no cantinho? Tem um sofazinho em L, e ali a gente pode fazer uma fogueira, ou pode servir um vinho. É uma área de convivência muito gostosa. E o mais legal, o mais incrível, é que você tem o Rio Zambeze todo seu, porque isso aqui é a vista que você tem da sua varanda, e você pode descer até a margem do rio. Vocês estão vendo aí na imagem, não sei se vocês conseguem ver meu cursor. Fabito, sinaliza aí para mim, dá para ver meu cursor? Sim, hoje está funcionando, Tudo Fravucha. funcionando, que maravilha! Então, ó, aqui vocês conseguem pôr os pezinhos na margem do rio. Foi a primeira vez que eu fiz isso, estando em um lodge na região do Rio Zambeze. Para mim foi muito emocionante. O Rio Zambeze é um rio super importante na Zâmbia. Ele é o quarto maior rio da África. E o povo do Zâmbia tem um orgulho enorme desse rio. Então, você poder colocar os seus pezinhos humildemente na margem do Rio Zambeze, desse rio imponente, desse rio poderoso, desse rio que tem tanto significado para as pessoas do Zâmbia, é realmente muito especial. E aí você fala para mim assim: Flávia, mas não é perigoso aqui? Ó, você tá na beira do rio. Gente, é assim, você está na beira do rio, você está na África, né? Aqui o negócio é sério, não é de brincadeira. Mas os animais não gostam de gente. Eu costumo dizer que gente que gosta de gente gosta de gente. Bicho não gosta de gente. Então, onde tem barulho, luz, ruído, eles evitam. Eles não vão nessas regiões aqui. Então,
Infelizmente, não vai ter um hipopótamo deitado ali, não vai ter um crocodilo banhando sol ali, não vai chegar. Esses animais não vão chegar perto da acomodação. Mas eles estão aqui no Rio. E quando eu cheguei, eu tive uma comissão de boas-vindas que para mim foi muito marcante. Eu fui recebida por um grupo de 6 hipopótamos que estavam bem na frente do meu quarto. E aí, quando a gente abriu as portas, eu estava fazendo a inspeção no quarto, e aí abre a porta daquele monte de hipopótamo bem na frente do meu quarto, dentro da água, na frente do meu quarto. Eu falei, gente, não precisava. Eu já estou tão feliz com tudo isso que eu vi até agora. Esses hipopótamos não precisava mais, não vou recusar, agradeço, tá maravilhoso. Então, assim, ficar na beira do Rio Zambeze te traz e te possibilita experiências que são impossíveis ficando lá embaixo, na beira das cataratas, como é o caso do Royal Livingston, como é o caso do Avani, que são hotéis que eu conheço. Então, eu posso contar para vocês um pouquinho de como é a experiência de ficar num lugar e no outro. Aqui, você tem o Rio Zambeze na porta da sua tenda, na porta do seu quarto. Eles chamam de tenda, gente, mas não é tenda. O negócio é absurdo, vocês vão ver. Mas está ali na porta. Então, tem dias que as paisagens mudam, né? Uma hora o rio está bem tranquilo, assim, um espelho d'água, como vocês estão vendo aqui. E tem dia que o rio está agitado, você consegue ver até umas corredeiras, assim, passando. Então, a cada dia é uma paisagem nova. E isso é o feeling do quarto do Thorn Tree. Vocês veem esse deck que eu mostrei para vocês por alguns outros ângulos, como é grande. E olha como é grande a área interna do quarto. Peraí que eu vou mostrar mais. Essa foto não é só ela, não, tem mais. Olha como esse quarto é enorme. Nessa foto vocês conseguem ver a piscina aqui. Vocês conseguem ver a espreguiçadeira. A área que eu tinha mostrado para vocês na outra foto, onde eles colocaram a mesa, nessa foto dá para vocês terem uma ideia de como essa área é grande, né? Porque na imagem aqui a gente comprimiu para poder mostrar um pouco de tudo. E essa cama, que é uma cama super king, essa cama é enorme. Ela está no meio do quarto e olha o quanto de espaço que sobra de um lado e do outro, mesmo com essa cama grande desse jeito. Então, eu coloquei essas imagens para vocês terem uma ideia de como o quarto é grande. E olha que quarto elegante, olha essa decoração. Todos os quartos do Thorn Tree têm uma obra de arte africana, uma imagem, né? Muitas faces africanas a gente usa nos quartos, nessas imagens lindas que vocês estão vendo ali. E toda a decoração segue essa linha bem classuda, bem chique. E um detalhe muito gostoso do Thorn Tree: tudo do minibar está incluso na tarifa. Não só o minibar, todas as refeições estão inclusas na tarifa. Não só todas as refeições, todas as bebidas estão inclusas na tarifa. Não só todas as bebidas alcoólicas estão inclusas na tarifa. A gente não inclui as bebidas premium, né, tipo champanhe ou whisky 18 anos, mas todas as bebidas estão inclusas. A gente privilegia muito a produção local de vinhos da África do Sul, então os nossos vinhos aqui são geralmente os vinhos sul-africanos, que são maravilhosos, quem já bebeu sabe. Então, todas as refeições, a gastronomia é um show à parte. Vamos voltar para o quarto, que eu já vou falar mais desses detalhes. Aí, aqui vocês estão vendo uma imagem do banheiro, né, com cuba dupla. E olha que estiloso! Olha a pia, são tambores reciclados. Dá uma olhada na banheira refletida ali no espelho, vocês estão vendo? E muito espaço, esse banheiro é muito amplo. Aqui atrás, onde vocês não estão vendo, de frente para as pias, é onde fica o guarda-roupa para colocar seus objetos, para colocar a mala. Tem muito espaço nesse quarto. E aqui é a banheira linda que vocês viram aqui no reflexo do espelho. Olha ela aqui, grandona, linda. A gente usa ela bastante, principalmente para os casais em lua de mel, para fazer decorações românticas. E aqui a gente tem um chuveiro dentro do quarto, a gente tem um chuveiro fora do quarto e a piscina. Então, vocês imaginam para casal em lua de mel, que loucura que é isso aqui. Você tem a banheira, você tem o chuveiro dentro, você tem o chuveiro fora e você tem a piscina. E mais, você tem privacidade total. No Thorn Tree, são só 12 quartos, ou seja, a gente, no auge da ocupação, está com 24 pessoas acomodadas. Todos os quartos têm vista para o rio, então não se preocupem qual é o quarto com melhor localização. E nós temos uma única categoria de quarto, que é essa que vocês estão vendo. Então, assim, é muito fácil de guardar, como vender, um produto muito lindo e, ao mesmo tempo, muito prático, porque os quartos são de uma categoria só,
com uma privacidade incrível. Ninguém de outros quartos vê ou ouve o que está acontecendo na sua tenda. Não aguento que eles chamam isso aqui de tenda. Então, essa privacidade, essa exclusividade faz desse hotel um hotel ótimo para casais e também para famílias, porque às vezes você viaja querendo passar um tempo em família e você não quer sair da sua acomodação. Por falar em famílias, a vila familiar do Thorntree, ela é duas vilas exatamente iguais, conectadas. Então, vocês veem por essa imagem a parte externa do quarto, aqui é por onde você entra, então você tem entradas independentes, você tem um corredor aqui que conecta os quartos. Então, você tem dois quartos exatamente iguais, duas piscinas, dois decks, tudo igual, conectados por um corredor. Então, as famílias, quando chegam aqui, elas não querem sair do quarto. E a gente pode fazer churrasco na varanda, a gente pode fazer festa na piscina com as crianças, dá para fazer bastante coisa, porque o espaço é muito exclusivo, muito privativo nas vilas do Thorntree. Então, a vila familiar tem esse detalhe muito bacana das entradas serem independentes. Então, às vezes é um grupo de amigos, né, que está dividindo a acomodação, mas mesmo tendo entradas independentes, por dentro vocês conseguem se comunicar, e aí quando você está com criança pequena, né, com adolescente, você consegue preservar essa privacidade, mas manter a comunicação entre os quartos, porque eles são interligados. E aí vou mostrar um pouquinho para vocês das áreas comuns do Thorntree. Essa aqui é a piscina, é um lodge com um ambiente muito gostoso, uma vibração, uma energia muito calma, muito tranquila. Quando você chega no Thorntree, é muito gostoso. É uma sensação difícil de descrever, porque é um lodge realmente muito especial, muito cuidadoso com o detalhe, com o modo como te recebe. Vocês estão vendo aqui o deck. Esse é o deck logo que você entra no Thorntree. Esse é o deck, então, assim, já é um convite para você sentar, relaxar. Quando vocês chegam no Thorntree, senta aqui. A Naomi vem, a Naomi é uma das nossas terapeutas no spa, ela vem, faz uma massagenzinha bem levinha, só para te relaxar, porque, afinal de contas, você acabou de chegar de um traslado de 20 minutos, né? Cansativo demais. Mas você chegou de um voo, então ela já faz uma massagem para relaxar os ombros, enquanto a gente faz o check-in. O check-in do Thorntree é feito aqui, tá? E assim, personalizado, exclusivo, a gente não tem mesa de check-in, você é recebido aqui e ainda com uma massagem. As refeições, a gente usa muito esse deck que eu mostrei para vocês. As refeições são sempre servidas individualmente. A gente não trabalha com buffet, a gente não faz as refeições a menos que os hóspedes queiram compartilhar as refeições. A gente sempre preserva cada família ou casal sempre fazendo as suas refeições individualmente. Aqui foi uma mesa montada para uma família de 6 pessoas, para um café da manhã. E olha que legal, eu falei para vocês que não tem buffet. A gente monta essa mesa aqui do lado, onde a gente vai colocando aquelas coisas que a gente consome mais, né? Você está tomando café da manhã, aí você está sempre tomando um suco, você está sempre pegando uma fruta, uma granola. Tudo isso fica à disposição aqui para você se servir e poder, na sua privacidade, vai ter uma pessoa dedicada à sua mesa. Esse aqui eu acho que é o Franklin, pela foto. E cada um vai cuidar do seu café da manhã. Então, é sempre uma atenção muito cuidadosa, é sempre uma atenção muito exclusiva ao hóspede aqui no Thorntree. E aqui é uma mesa posta para o café da manhã de um casal. Então, como eu falei para vocês, a gente usa essa mesinha de apoio e sempre tenta preservar, sabe, escolher uns lugares gostosos para a família, para os casais, sempre para preservar essa individualidade, essa exclusividade do Thorntree. Aqui é o nosso restaurante, então quando a gente quer servir as refeições na área interna, a gente usa essa mesa comum, que a gente também tem outras mesas para poder usar. E aqui na nossa, para a esquerda de vocês, é onde fica a nossa adega. Então a gente tem muitos vinhos, o nosso fornecedor de vinhos é um dos melhores da África do Sul. A gente tem muitos vinhos e todas as nossas refeições são feitas com harmonização de vinhos. Então, os pratos vão ser servidos, vão ser descritos, né? Então, a gente vai explicar o que é o prato e vai sugerir os vinhos que vão melhor com aquele prato. Sugere um vinho branco ou um vinho tinto. E se a gente tem aquele hóspede que já tem uma preferência muito específica e gosta de um vinho muito específico, se precisar, a gente abre essa garrafa para ele sem problema nenhum. Se ele não quiser seguir a nossa orientação da harmonização, não tem problema, a gente tem muitas opções.
mas a gente sempre faz esse trabalho da harmonização para o hóspede, que é muito legal. Eu, principalmente, gosto muito de vinho, mas não sei exatamente o que combina bem com o quê, eles já resolvem isso para nós. A gente não precisa se preocupar. Todas as refeições têm harmonização de vinhos. E aí tem essa área muito gostosa. Aqui nesse bar que vocês estão vendo aqui no fundo, é onde fica a máquina de café e é onde fica também um menu de bebidas, onde eles têm bebidas do mundo inteiro, assim, um cardápio com cosmopolita e tal. E tem caipirinha no cardápio, gente. Eu achei muito bacana quando eu vi. Eles têm caipirinha, eles fazem caipirinha. Eu tomei a caipirinha, muito gostosa. Obviamente, não é como aquela caipirinha que a gente toma na praia, né? Que a gente toma ali, mas muito gostosa a caipirinha. E tem no cardápio lá, caipirinha. Achei muito simpático esse toque, assim, com nós que somos brasileiros. E essas áreas muito gostosas, vocês veem pelo ambiente, pelas cores, como é lindo o Thorntree. Aqui um outro ângulo para vocês verem, o café maravilhoso, o serviço muito dedicado, muito carinhoso. E aqui eu queria colocar para vocês a imagem de um outro restaurante que a gente tem no Thorntree e que a gente usa muito, principalmente nas noites lindas, cheia de estrela que a gente tem na Zâmbia. A gente serve o jantar estilo Boma. Então, a gente usa a área externa e esse povo gostoso, esse povo simpático, eles cozinham muito bem. A gastronomia no Thorntree é de altíssimo nível e a gente usa essa área para servir as refeições. E a gente faz o boma aqui, serve uns drinks, depois a gente vai para as mesas para comer. E a gente dá esse toque bem charmoso para o jantar. Tem a lojinha, que é importante, né? A gente adora uma lojinha. E a lojinha do Thorntree, é legal falar dela porque a curadoria é muito cuidadosa, sabe? As coisinhas que vende aqui são todas muito bonitas. Então, você não precisa ficar procurando, sabe? Quando você vai naquela loja que tem muita coisa, você nem sabe o que comprar e às vezes nem tem tempo para ficar escolhendo muito. Aqui todas as peças são muito bonitas. Então, na hora de comprar é fácil porque tudo é de muito bom gosto. Tem academia para os nossos passageiros mais ativos que gostam de se exercitar quando viajam, que alguns até exigem, né, essa amenidade, precisam de uma academia para treinar. A gente tem academia no Thorntree e a gente também tem algumas experiências muito exclusivas, né? A gente faz um cruzeiro para apreciar o pôr do sol. Aqui vocês estão vendo pela foto, o povo já tá com a tacinha de vinho na mão, que ninguém é bobo. A gente faz um cruzeiro para apreciar o pôr do sol. A gente faz pesca esportiva no Thorntree. A gente faz passeio de rafting no Thorntree. Então, tudo isso incluso na diária. Nada disso o passageiro paga a mais. Além do trekking para avistar os rinocerontes no Parque de Museotúnia. Essa atividade está inclusa na diária. Pela foto vocês conseguem ver o quão perto a gente chega dos rinocerontes. E rinoceronte é um animal difícil de ver, principalmente se você vai para Quênia, Tanzânia, se você vai para até Botsuana mesmo, Zimbábue, dependendo da região de safari em que você está, dificilmente você vai ver rinocerontes. E aqui no Thorntree, como é uma área protegida e o Parque Museotúnia é um parque relativamente pequeno, a gente consegue garantir que o passageiro vai ver o rinoceronte nessa atividade do trekking. A gente vai a pé para encontrá-los, o carro leva o hóspede do Thorntree até o Parque Museotúnia, de lá faz um mini safari, né, até chegar na área onde a gente sabe que os rinocerontes estão próximos e dali a gente desce do Jeep e vai a pé ao encontro deles. É uma atividade incrível. Eu sou apaixonada por rinocerontes, então poder ficar perto desses gigantões que parecem uns rinocerontes dinossauros, assim, de uma outra era, é muito louco poder ficar tão perto de animais tão imponentes, tão importantes. Então essa é uma atividade que eu acho muito legal do Thorntree, o passageiro pode fazer sem pagar nada por isso. A gente é muito romântico, o Thorntree tem uma alma romântica, digamos assim. Nós somos românticos incorrigíveis, apesar de cuidarmos muito bem das famílias, tá? Então, o pessoal em lua de mel no Thorntree, os casais em lua de mel no Thorntree, outro ângulo dessa foto, que eu acho demais essa foto, a gente cuida muito bem desses casais. A gente faz jantares privativos em áreas exclusivas do lodge. A gente acabou de voltar de alguma atividade, a gente deixa uma mesa posta com queijos, vinho. Isso aqui é na varanda do quarto. Então você chega no quarto, você nem tá esperando, e a gente armou uma mesinha ali para vocês, com um toque de romance, queijos, vinhos, senta, relaxa, assiste o Rio Zambeze passar, né? Esse passeio é muito legal. A gente sai de barco e leva até uma ilhota que se forma no meio do rio.
e os passageiros não estão imaginando que isso existe no meio do Rio Zambeze. E a gente leva os passageiros até essa ilhota, chegando lá, a nossa equipe está esperando pelos passageiros com a mesa para servir ou um brunch, ou até um piquenique a gente pode fazer aqui, mas é uma arma secreta que a gente guarda para os casais em lua de mel, para as famílias, a gente pode fazer uma mesa grande para as famílias, numa surpresa depois de um passeio de barco. Então, aqui, a gente realmente tem experiências que são incríveis para uma estadia. E aí você fala assim, ah, Flávia, mas quanto tempo a gente fica aqui no Thorntree? Pergunta difícil, porque por mim fica muito, né? Fica 5 noites, fica 6 noites. Se ficar 6 noites, tem coisa para fazer. Tem muitas atividades que já estão inclusas na diária. Então, eu recomendo ficar no mínimo 3 noites, porque ficando no mínimo 3 noites, o hóspede vai ter a oportunidade de fazer o cruzeirinho para apreciar o pôr do sol no Rio Zambeze, vai poder fazer o trekking com os rinocerontes, vai poder fazer a visita às Cataratas de Vitória, que estão inclusas na tarifa, vai poder usar o spa. As terapias no spa a gente cobra, né, porque são cobradas à parte, mas é importante reservar um tempinho para aproveitar esse tempo no lodge. Além de tudo isso que eu falei, tem os outros passeios de barco, né, a pesca esportiva e o rafting. Tem também, a gente faz visita aos vilarejos locais, a gente faz visita aos mercados de rua de Maramba e Macune, que são muito bacanas. Então, assim, tem muita coisa para fazer ficando no Thorntree, além dos traslados que estão inclusos na diária também, de chegada e saída. Então, para aproveitar tudo isso, para aproveitar, né, a diária, para aproveitar toda a experiência que o Thorntree oferece, eu recomendo ficar no mínimo 3 noites. Se puder ficar mais, fica, porque tem muita coisa para fazer. Tem coisa que eu não falei, a gente faz visitar o Museu de Livingstone, a gente leva o passageiro para conhecer o centro da cidade, que para nós brasileiros não é tão interessante, mas algumas pessoas se interessam. Então, tem muita coisa. 3 noites é o mínimo para o hóspede sentir que veio, ficou e gostou. Ficar menos que isso, dá tristeza na hora de ir embora. Tipo, tristeza mesmo, de lágrima, de chorar, da emoção das pessoas que cuidam da gente com tanto carinho, da atenção dedicada. É um lodge muito cuidadoso com o detalhe, é um lodge muito voltado para o serviço, para a atenção. Eles são muito estilo adivinhar o pensamento, sabe? Assim, antecipar o que você gosta. Eles fazem a reposição do minibar, sempre prestando atenção naquilo que está sendo consumido com mais frequência, naquilo que não está sendo consumido. Eles vão fazendo a reposição em maior quantidade daquilo que está sendo consumido com mais intensidade, né? De repente é uma família com criança, eles estão tomando bastante leite, então eles vão colocar mais leite. Às vezes é um casal em lua de mel e assim, a garrafa de vinho branco está indo embora. A gente já viu que eles gostam de vinho branco. Então a gente tira o uísque, tira as coisas que eles não estão consumindo. Essas coisas, esses detalhes que muitas vezes propriedades que são de luxo dizem que fazem, mas que é muito difícil você realmente entregar na ponta. Eu que estou muito acostumada com esse povo de luxo, né? Viajo muito para esses lodges e 5 estrelas e super tops. Eu me surpreendo ainda quando eu vejo um atendimento realmente focado no detalhe, atento ao detalhe e gosto muito. No Thorntree eu fui surpreendida várias vezes. Eles tiveram situações em que eles me marcaram muito. Teve uma que eu vou contar rapidinho, que eu achei demais, que é o meu café. Meu café leva mais tempo para pedir do que para tomar, né? Porque é uma lista, assim, como que eu gosto do café. E quando eu cheguei no Thorntree, eu estava bem cansada do voo, aí eu queria tomar um café e eu expliquei para ele. Falei, ó, eu quero um café assim, assim, assado, cozido, frito. Passei a lista de tudo que eu queria no café. Eles trouxeram perfeitinho, do jeito que eu gosto, maravilhoso. E beleza, segui o dia, fui fazer as inspeções, saímos, voltamos, jantamos e eu fui para a biblioteca, porque eu precisava trabalhar. Tinha um casal que estava sendo atendido por uma das, acho que era a Vitória, que estava atendendo esse casal, e aí eu aproveitei e pedi também, falei, Vitória, traz um café para mim. Tinha acabado de chegar das inspeções, do jantar, precisava trabalhar, traz um café para mim, e esqueci de passar a lista de como que eu gosto do café, né? Aquele monte de coisa. Falei, ai, quer saber? Tudo bem, do jeito que vier eu vou tomar, porque eu preciso trabalhar, e eu tô cansada, e eu preciso ficar acordada, que vem esse café. Gente, o café chegou. Do jeitinho que eu havia pedido da primeira vez. Do jeitinho que eu gosto. Perfeito. Eu não acreditei. Me chamou a atenção, porque eu tomei, eu olhei e falei, como assim? E lembra que eu pedi esse café cedo, quando eu cheguei. Ou seja,
o turno que serviu esse café agora à noite, quando eu estou cansada, não é o mesmo que me serviu quando eu cheguei. Então, isso indica que alguém passou a informação de que a Flávia, que está no quarto 10, gosta do café. Aí tinha uma lista, né? Devia ter uma lista do lado da máquina de café. O café da Flávia é assim, tá? E eles fizeram do jeitinho que eu gosto. E isso é o que eu chamo de luxo. É eu ser atendida de uma forma em que eu não preciso ficar me repetindo, eu não preciso dizer o que eu gosto toda hora, eu não preciso falar como eu gosto toda hora. Eles já sabem. E, inclusive, nesse feeling de como é cada hóspede, eles trabalham na sugestão dos passeios também. Por exemplo, a gente sempre evita que as pessoas se encontrem nas atividades. Então, se a gente tem uma família fazendo essa experiência que vocês estão vendo aí na tela, a gente vai levar o casal em lua de mel para fazer o cruzeiro no Rio Zambeze e vai levar um outro casal para fazer o passeio das cataratas, sempre tentando preservar esse sentimento de exclusividade e de privacidade. Então, essas atividades são muito pensadas e a sugestão dessas atividades também é muito pensada com base nesses toques que a gente vai percebendo, nesses comportamentos, na personalidade de cada um, que a gente vai lendo e vai acompanhando. Então, a estada no Thorn Tree, ela vira uma coisa meio que você sente que você está sendo carregado no colo o tempo todo. E você não entende muito bem como esse sentimento veio, mas você percebe que há um cuidado meio invisível atrás de você, assim. Eu senti isso muito forte, eu fiquei muito feliz porque eu adoro serviço top. Serviço para mim é uma coisa que não tem como você pagar, né? Você fala assim, olha, eu posso pagar tanto a mais para garantir que eu vou ser bem atendido? Não tem como, né? Porque você conta com pessoas que vão prestar esse atendimento. E aqui as pessoas são apaixonadas pelo que fazem. A maioria delas trabalha no Thorn Tree desde que o Thorn Tree abriu. Então, são pessoas que estão acostumadas com a dinâmica do lodge, estão acostumadas com as pessoas que trabalham no lodge, estão acostumadas com tudo. Então, é muito gostoso ficar hospedado aqui. Para os casais em lua de mel, vou falar dos specials, tá, Fabito? Agora. Vou falar de algumas Fica à coisas vontade, especiais. Flavinha. O pessoal tá amando a sua apresentação. Que bom! Então, agora eu vou falar. Agora vocês vão amar mesmo, né? Porque agora a gente chega naquela parte boa, que a gente gosta muito, que é assim. Tem um carinho especial pra gente que é brasileiro? Tem sim. Os casais em lua de mel têm 30 minutos de massagem por nossa conta. As terapeutas são magníficas. Uma estada no Thorn Tree tem que ter uma ida ao spa, mesmo que não seja casal em lua de mel. Gente, sempre recomendem. O nosso spa é maravilhoso. Então, para os casais em lua de mel, tome aí 30 minutos de massagem bem gostosa para relaxar e chegar e curtir o Rio Zambeze. A gente também faz um jantar romântico privativo, com espumante, com todo carinho. Ele é montado no deck da acomodação, então é bem privativo, bem exclusivo. A gente deixa um mordomo alocado só para esse casal que está tendo o jantar privativo. Então ele sabe a hora de chegar, apresentar o menu, servir, sair, esperar. É um jantar totalmente privativo, mas com um timing muito atento, sabe? Porque não adianta você fazer um jantar privativo e eu ficar aqui. Nossa, gente, mas já acabamos de comer, ninguém vem trazer o outro prato, né? Já estamos prontos. Não, aqui o negócio é muito cuidadoso. Então ele vai, né, sentindo o tempo do casal para saber que horas que ele chega para servir o próximo curso de refeição. Então é um jantar romântico top. Tá? E se vocês tiverem casais que não estão em lua de mel, mas estão celebrando uma ocasião especial, ou estão viajando mesmo para se reconectar, ou é alguma comemoração, avisa pra gente, né? A TGK pode falar comigo, a gente pode estender esses specials para casais que não estejam em lua de mel, a gente pode adaptar a experiência. Então, sempre falem com a gente. Quanto mais informação vocês passarem, mais poderosa vai ser a experiência do seu cliente. Porque quanto mais eu puder surpreender, quanto mais eu puder mimar o seu passageiro, mais a gente vai fazer, porque é isso que a gente gosta. A gente gosta de passageiro mimado, de passageiro encantado, de passageiro compartilhando nas mídias sociais. Gente, pelo amor de Deus, eu tô no céu. Eles estão falando que isso aqui é Rio Zambeze, mas não é não, gente. Isso aqui é o paraíso. Então, a gente gosta dessas experiências e são vocês que podem ajudar dando essas informações. O máximo que a gente souber, a gente vai usar isso para os nossos casais, para os nossos clientes super especiais, tá bom? E uma coisa muito importante da African Bush Camps, e que é importante a gente falar agora, é sobre um especial de reserva agora e só paga no dia 1º de agosto. Ou seja, vocês têm todo o tempo para planejar,
para fazer cotação, para montar o roteiro, para a gente trabalhar juntos. Olha, qual que é a melhor forma? Fala com o consultor da TGK, consulta o melhor país, a melhor forma de chegar, o melhor jeito de reservar. Deixa tudo preparado. O passageiro vai ter o preço, vai ter a condição de pagamento, é tudo certinho. Mas a gente só vai falar em pagamentos mesmo em agosto. Então, o seu passageiro tem a tranquilidade de saber que ele tem esse tempo para acompanhar o comportamento do mercado, para acompanhar o comportamento dos voos, para acompanhar as aberturas dos países. E só em agosto a gente vai falar de pagamento. Se chegou agosto e aquele roteiro que a gente montou não opera, logística, um voo que não deu, alguma coisa que aconteceu, ninguém pagou nada. A gente pode alterar tudo, a gente pode refazer, a gente pode remodelar. Então, isso dá muita tranquilidade para vocês, agentes, para a TGK, para nós, né? Porque a gente não quer trabalhar, a ideia não é essa, a ideia é fazer um trabalho de tranquilidade para o passageiro. Planejar uma viagem é muito gostoso. A gente não precisa pular essa parte por causa do momento que a gente está vivendo. A gente pode continuar planejando e a gente só vai pagar mesmo em agosto, se agosto chegar e a situação for uma situação positiva de receber os pagamentos, né? Então, essa tranquilidade vocês têm quando fazem as reservas com a gente. Agora, eu vou colocar uma promoção que está ativa, mas ela não é válida para o Torn Tree. Aí você vai falar, ai, Flávia, mas por que você vai colocar então? Porque vocês vão ver essa promoção em algum lugar e vão falar, ah, mas a Flávia não falou, olha lá o Fábio não falou dessa promoção. Gente, tem sim, tem uma promoção com a African Bush Camps que está dando até 45% de desconto para estadia longa, quem fica a partir de 9 noites tem até 45% de desconto na diária, 9 noites combinadas, tá? No nosso circuito. A gente tem lodges nos 3 países, né? Então, combinando 9 noites em um dos nossos lodges, a gente dá até 45% de desconto, mas não se aplica ao Torn Tree e alguns outros lodges também não entram nessa promoção. Então, para as estadas de janeiro a março de 2021, a gente tem esse desconto especial e eu estou apresentando ele aqui para vocês saberem que ele existe, mas também estou contando para vocês que pro Torn Tree ele não se aplica, tá bom? Estou dando a informação para vocês não falar depois, ah, o Fábio tá comendo bola, a Flávia tá comendo bola, essa promoção tá rolando e ninguém avisou. Não, gente, a promoção tá rolando, a gente sabe, só não vou entrar no detalhe aqui porque o Torn Tree não se aplica. Mas a gente tem essa muito legal de dar tranquilidade para o cliente, a gente tem essas duas que são lindas para os casais em lua de mel. E aqui eu me despeço com muito amor e carinho, falando do nosso maravilhoso Torn Tree. E aí, gostaram? Deixa eu voltar aqui, Flavinha. Assim, Flávia, tá mais que perfeito. Eu e a galera aqui do chat já viajamos para a Zâmbia, voltamos, estamos aqui visitando, tá louco? Adoro isso! Ô, Flávio, vou te fazer algumas perguntas e eu quero fazer pela que eu mais... A gente falou, tá? A gente comentou no nosso treinamento e eu acho que foi uma dos detalhes mais bacanas do hotel, tá? O pessoal está perguntando aqui, uma dúvida. Quando o passageiro chega, ele tem um menu dessas atividades, tem que reservar antes. Quem vai cuidar do meu passageiro para escolher todas essas atividades que ele vai fazer lá? Gente, lembra que eu comentei com vocês que no Torn Tree a gente tem na African Bush Camps a gente tem essa filosofia de cuidar muito bem das pessoas, as pessoas que trabalham com a gente são pessoas da comunidade. Então, todo mundo que trabalha no Torn Tree, assim, parece que é todo mundo gerente. Eu lembro que quando eu cheguei embora, eu falei assim, gente, eu preciso falar com o gerente agora, eu preciso falar com ele, porque eu tô aqui para fazer essas inspeções, enfim. Porque até então eu não sabia se era a Silvia, eu não sabia se era o Dumi, eu não sabia se era o Silvio, eu não sabia quem era o gerente, porque todo mundo trata o hóspede como se eles fossem os donos da situação. Então, eles resolvem tudo, todos estão muito atentos e a comunicação circula muito intensa entre todo mundo. Mas a gente tem como se fosse um mordomo que é dedicado e que trabalha exclusivo. Inclusive, um deles, que é o mordomo que a gente usa muito para os casais em lua de mel, que é o Denis, gente, ele consegue ser mais chato do que eu para pegar no detalhe. Ele estava montando uma mesa, que eu pedi para eles fazerem uma mesa no deck do meu quarto, como se fosse uma mesa romântica para um casal em lua de mel, que eu queria ver o layout, né, como que ficava. Gente, pensa que o Denis ficou quase mais de 1 minuto ajustando, alinhando os talheres na mesa. Eu não acreditei. Eu filmei, eu peguei meu belo telefone aqui, eu falei, não é possível que eu achei um que é mais chato, porque eu sou chata, gente. Eu não, tipo, eu observo muito.
E aí você acaba ficando, né? Ai, meu Deus, perfeccionista, virginiana quase. Nem sei como que eu não sou virginiana. Então, a gente tem essa atenção muito dedicada. A gente tem um mordomo que cuida, basicamente, um mordomo para cada tenda, mas não é um mordomo exclusivo. Então, por exemplo, o Denis, que cuida muito bem dos casais em lua de mel, ele também pode ajudar com outros hóspedes, mas é ele quem vai ficar bem atento e vai passar muita informação para a gente manter esse, sabe esse negócio assim de carregar no colo? E você nem tá assim, mas você fala, gente, mas como que eu tô flutuando? Você chega no torto e você fala, tô nas nuvens. É maravilhoso. Bom, então, resumindo, pessoal, o nosso Obrigada, passageiro Fábio. vai ser super bem cuidado, vai ter um mordomo para cuidar dele, ver quais atividades ele gosta, vai explicar antes para ver se realmente é o que ele quer e etc. Flávia, uma Isso. outra pergunta super interessante aqui, que até você comentou de estadia, quanto que a gente indica ficar um mês lá, obviamente, né? Mas você comentou das cataratas do lado do Zimbábue, né? Que Sim, tem sim. uma outra. Então, assim, essa travessia entre países, vamos supor que o nosso passageiro não esteja fazendo combinado de país, ele está só no Zâmbia, ele quer conhecer do lado do Zimbábue, Sim. questão de visto. Super tranquilo, tem um posto ali na... É mais ou menos como se fosse assim, você está no Brasil e quer visitar as cataratas na Argentina. Não sei nem E se no Brasil é valores, fácil é assim. caro? Você sabe mais ou menos o custo? Não sei, porque assim, é muito difícil que o passageiro queira cruzar a fronteira só para ter essa vista. É Uhum. muito raro. Eu mostrei aquela imagem para vocês só para vocês saberem por que que tem essa fama. Mas assim, dificilmente alguém vai querer fazer isso, até porque tem muita coisa gostosa para fazer lá no Thorn Tree. Não fica perdendo tempo com catarata. Não, eu entendo, tá bom, vou responder. Ok. Então, assim, é super tranquilo fazer essa transição. Se o nosso passageiro está hospedado com a gente e quer visitar as cataratas do lado do Zimbábue, a gente leva o passageiro até o Parque das Cataratas, até o portão do parque. Dali, ele vai arcar sim, né, com as despesas para poder cruzar a fronteira e ir até o Zimbábue, mas a gente pode fazer esse transporte até lá, que é uma coisinha complicada, e com a gente não tem nada complicado. Não tenho ideia de quanto custa para cruzar. O visto para o Zimbábue custa US$ 50. E aí eu vou abrir um parêntese rapidinho só para contar para vocês de um visto que o passageiro pode obter na chegada no Zâmbia, que dá acesso ilimitado aos dois países. Então, se você tem a impressão de que o seu passageiro vai cruzar essa fronteira em algum momento, ou até uma viagem onde ele está ficando nos nossos lodges no Zimbábue, tira esse visto. É um visto que custa os mesmos US$ 50, mas dá acesso ilimitado aos dois países. Ou seja, trânsito rápido da imigração, economia de dinheiro, praticidade. É um visto que chama Casa Visa. A TGK está super familiarizada com essa informação, porque é uma informação mais técnica. E quando a gente tiver a viagem e perceber que tem essa combinação, a gente já vai colocar nas notas para vocês obterem esse visto. Se não, se a gente não tiver a continuação da viagem e não soubermos, mantenha a gente informado ou avisa para o passageiro que ele pode tirar esse visto, que é bem vantajoso. Perfeito, dona Flávia. Fizeram pergunta aqui que eu já respondi, tá? Olha isso, gente! Vai valer essa diária, hein, Fabito? Mas só ratificando aqui, que é uma informação que foi uma pergunta, aliás, que eu te fiz, né? E sim, todas as tendas têm piscina e são frente ao rio. Ninguém vai ficar sem o creme de la creme, né, Flavita? Inclusive as familiares. Todas as suítes familiares têm 2 piscinas, 2 decks, 2 tudo dobrado. E todas as suítes são iguais. Eu vou fazer uma pausa para tomar água aqui na minha garrafinha da African Bush Camps. Ai, eu tô demais, gente! Essa garrafinha todos os nossos hóspedes ganham quando ficam hospedados com a gente. A gente está banindo o plástico, né, por causa dessa coisa da conservação. Então, eu só queria me exibir um pouco. Nem tô com sede. Espero a minha aqui chegar, tá? O correio tá... Correio do Zâmbia. Flá, perguntaram aqui também, e essa eu não sei, com relação a insetos, mosquito, como que é? Gente, já me perguntaram isso, e é muito boa essa pergunta. Todas as vezes que a gente viaja para a África, não levem repelente do Brasil, tá? Sempre usem o repelente de lá, porque os bichos de lá têm que ser repelidos pelos repelentes deles, né? É composição química mesmo, então não adianta. Usam de lá. No Thorn Tree já tem repelente no quarto, em vários lugares do quarto, tem um do lado da cama e tem um no banheiro. Se vocês quiserem mais, pode pedir. Eu viajei na época
teoricamente, logo depois das chuvas, porque eu fui em março, que seria uma época de, né? Você fala, acabou de chover, beira do rio, nossa, um monte. Gente, não tem. E quem me conhece sabe que eu não minto. Se tiver, eu falo, tem, passa bastante, não usa roupa escura. Não é o caso. No Thorntree não tem. Eu não fui incomodada em nenhum momento por insetos. Tem o repelente e eu costumo passar bastante na minha canela, porque é onde eles gostam muito de ir, né? Mas assim, usei pelo hábito. Não precisou. Então, essa Tá beira do bom. rio, essa coisa de inseto que a gente fica, né, meio tenso, assim, tipo, ai meu Deus, os insetos vão me carregar para fora do quarto. Não. Como é que eu vou tomar o vinho, né? É, tipo, um vinho voando aqui. E outra coisa, aquelas portas que são portas de correr, elas são todas envidraçadas. Então, se é uma pessoa, né, que não quer ficar com esse fluxo tão intenso de ar e natureza, tem gente que não gosta, eu sou apaixonada, eu comigo deixa tudo aberto. Mas pode fechar e você ainda tem a vista para o Rio Zambeze, que é o maior espetáculo. Flá, até eu vou pegar carona, eu ia fazer essa pergunta depois, mas já pegando carona que você comentou da acomodação, qual a capacidade da tenda que não é familiar, da tenda, Uhum. né? 2 adultos, uma criança, acomoda, só Boa 2 pergunta. adultos? Não, acomoda uma criança assim, vocês viram que espaço, gente, ali não é problema, né? A gente só não pode, tipo, colocar um monte de gente, porque tem a questão do layout, a gente tem que preservar o conforto de quem fica no quarto. Mas dá para acomodar sim, até 2 adultos e uma criança. A gente procura não colocar crianças com mais de 7 anos no mesmo quarto, assim, porque, né, já é maior. E aí a gente usa suíte familiar. Se é uma família com uma criança de 7 anos, a gente pode colocá-los na suíte familiar. Lembrando que, você falou, nossa, Flávia, mas vai ficar muito caro. Gente, aqui a gente cobra por pessoa, não por tipo de Não acomodação. por quarto, exatamente. Isso é Exatamente. muito Olha, importante. vocês estão ouvindo, gente? African Bush Camps aqui, ó, só amor para vocês. A gente não cobra o tipo de quarto, a gente cobra, então, 2 adultos e uma criança, né? Se são aqueles pais que realmente querem ficar perto, quer ficar num quartinho menor. Por exemplo, eu com meu filho de 2 anos, eu ficaria num quarto sem ser suíte familiar, sem nada, porque ele é pequenininho, ele ainda dorme na cama com a gente de vez em quando, sabe essas coisas? Então, depende muito da dinâmica da família, passa a informação para nós, mas o que é importante observar aqui? A gente não cobra o quarto, a gente cobra por pessoa. Então, se a gente tem, e nessa vila familiar é importante dizer, a gente pode colocar até 2 ou 3 adultos e até 3 crianças. Dependendo do tamanho das idades das crianças, dá para a gente acomodar. Então, é tudo conversado, nada engessado, não tem nada escrito na pedra. Conversa com a gente, porque a gente vai fazer o que for melhor e a melhor forma para acomodar a família. Aí você fala assim, ai, Flávia, como é que faz acomodação em triplo? Vocês acomodam triplo? Acomodamos. Mas não precisa. Por quê? A gente só cobra suplemento single na alta temporada. Então, se a gente tem um passageiro ficando numa tenda só para ele paga o mesmo preço de uma pessoa que está compartilhando acomodação. Então, ele só vai pagar um suplemento e mesmo assim é um valor mínimo, são $220, se eu não me engano, por noite, para ele ficar num quarto single. Então, se você tem 3 amigos viajando, não precisa, né, de manhã brigar pelo banheiro, um monte de gente no quarto, Não, dá para fazer o quarto single, vai pagar a mesma coisa, tá bom? exato. Não precisa brigar, né? Não precisa, né? E banheiro dá briga, né, gente? Ainda mais de manhã, quer escovar o dente, quer tomar banho, quer pintar o cabelo, então, não precisa. Flavinha, uma pergunta também que eu achei super bacana, que a gente até comentou, são com relação aos animais. Se o Zambia é Big Five, quais animais a gente vai ver, como que Sim. é a questão de safari? Que essa é a Gente, eu grande tô pergunta. amando essa sala, tá fazendo um monte de pergunta top, que maravilhoso. Gente, Zâmbia é um destino Big Five, famosíssimo, né? A gente tem safaris maravilhosos em alguns parques da Zâmbia. O Thorntree está localizado no Parque Mosi-Otunya. Esse parque não é Big Five. Então, não é um destino que eu recomendo vocês venderem como um destino de safari. Por quê? Os felinos que a gente adora ver no safari, o brasileiro adora um leão, um leopardo, uma chita. Esses animais não estão no Parque Mosi-Otunya, porque é um parque relativamente pequeno. Se você comparar com outros parques, né, Kruger, essas coisas, ele é bem pequenininho. E os animais, né, esses predadores que a gente falou, principalmente leão, leopardo, guepardo, hienas e cachorros do mato.
que são predadores que precisam de muito território, precisam de muita terra, né? Eles precisam de muito espaço. E eles não têm isso em Mos Eiotúnia. Então, não é um destino, o Thorntree, não é um destino de safaris. Porém, também oferecemos. Se o nosso passageiro quiser ir para o Parque Mos Eiotúnia para fazer safari, ele vai ver elefante, muitos. Ele vai ver rinocerontes, que dificilmente ele viu em outros safaris pela Zâmbia, lembra? Tem atividade para fazer o trekking com eles, que eu comentei com vocês. Então, ele vai ver girafas, muitas girafas, vai ver muitos elefantes, vai ver zebra, vai ver antílopes de vários tipos, só não vai ver o leão e o leopardo, e por isso ele não é um parque Big Five, ok? Então, não é um destino para a gente vender como um destino de safari, a menos que você esteja combinando com outros parques, onde ele possa ver, né, gente? Porque isso aí para África não vê um leão, não vê um leopardo, ai meu Deus do céu, não pode. Tem um outro amigo aqui que nos pergunta, eu tenho até uma opinião muito particular com relação a isso, vou deixar você responder, tá? Ele escreve assim, não tem como fazer um dia no Chobe em Botsuana? Tem sim. Então, tem como fazer. É que eu particularmente não gosto do Chobe. Vamos falar de Botsuana. Então, e nós temos lugares muito melhores lá. Isso. Gente, essa pergunta é ótima. Eu tô amando essa sala. Eu não tô brincando, não tô falando sério mesmo. Eu tô amando essa sala porque as perguntas estão muito boas. Vocês estão demais. Parabéns. Dá para colocar aquelas palmazinhas, Fabrício? Não, né? Lá dá. Gente, olha só. Dá para ir no Parque Chobe. Esse não é um passeio que a gente inclui porque ele envolve troca de fronteira. Ele envolve troca de países, passagem pela fronteira. A gente vai ter que levar o passageiro até Casungula. De Casungula. Um full day pesadíssimo. Gente, assim, ó. Chega no Chobe, é muita gente andando. É carro, é jipe que não acaba mais. E para mim, é uma experiência de safari que eu não recomendo. Eu acho que a gente pode trabalhar muito melhor outras experiências de safari. Muito melhores. Sim. Né? É tipo quase um mico. Exato. Para mim é mico. É que eu queria essa resposta. Sim, é que eu não posso assim, escrachar o negócio. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte. A gente faz, né? Não está incluso, não está entre as atividades que a gente inclui, mas a gente pode levar o passageiro, se ele quiser fazer, a gente organiza tudo. Gente, pensa que o Thorntree é assim, ó, carrega no colo o passageirinho de vocês, ó. Muito cuidado, muito amor e carinho, sem churumelas, porque eu só vendo o que é verdade. Então, é muito carregar no colo, a gente faz. O mico de você ir para o Chobe é que é longe, você não vai ver nada de super... nada. Então, assim, para quê? Para ele falar que ele foi em Botsuana. Às vezes é isso. Mas, assim, ele vai pagar esse mico todo só para falar que foi em Botsuana? Aí vai para Botsuana, porque o que ele vai gastar para fazer esse passeio de dia inteiro, ele fica nos nossos lotes em Botsuana, que são maravilhosos. Que vocês vão conhecer próxima quarta e vão entender o que ele está falando. Sim! Aí sim é uma experiência mega safari. Aí sim. Sem dúvida. Ótimo. Que bom que concordamos. É a mesma escola. Muito. É porque você conhece também, né, Fabi? Você sabe o que você está falando. Eu te conheço, cara. Flavinha, última pergunta que eu acho muito importante, que a gente ainda vai frisar muito também nos próximos países, né? Especialmente Africa Bush Camps, que foi algo que realmente fiquei apaixonado, que é as atividades com crianças. Sim. Então, vamos supor que eu tenho aqui o meu ninho, se ele participa das atividades, sim, como que é, 7 menos e 7 mais, só comenta isso pra gente. Sim, isso é muito importante. As crianças até 7 anos não pagam acomodação. Não é até 3, até 4, até 5. A gente não regula, não, gente. Até 7 anos não paga acomodação. De 7 até 15. 15 ainda é criança para African Bush Camps. Nessa hora a gente trata como criança. Mas chegou lá que a gente sabe que 15, né? Aquela coisa assim, a gente nunca vai falar que é criança lá, porque adolescente você fala que é criança pira. Não, até 15 anos paga ainda a tarifa de criança, que é praticamente 50%, né? Às vezes até mais. Muito barato. É muito barato, gente. Viajar com famílias para os lodges da African Bush Camps é um negócio, assim, sem comparação. A gente vai falar mais disso assim, em Botsuana, tá? Isso, mas na Zâmbia, por exemplo, se eu tenho uma criança com menos de 7, quais atividades ele pode e não pode fazer? Ah, tá. Ele não vai poder fazer o trekking com o rinoceronte. Essa atividade não é permitida porque você não pode caminhar em reservas com pessoas com menos de 16 anos. Isso é uma regra dos países africanos, né? Existe meio que uma convenção de segurança. Então,
menor de 16 anos não faz safari a pé. Ponto. Principalmente para encontrar com o rinoceronte, que é a Big Five, né? Lembrem-se que esse é um animal perigoso. Então, ele não vai poder fazer o trekking com o rinoceronte, mas o passeio de barco vai poder fazer. Até o safari no Parque Museu Túnia, ele vai poder fazer. Ele não vai ter nenhuma atividade que a gente vai restringir a criança, exceto o trekking com os rinocerontes, porque é uma atividade proibida, né? A gente não faz caminhada, porque você tem que passar uma série de orientações, tem um monte de questões de segurança, que até para adulto realmente é um pouco complicado, porque você nunca sabe como você vai reagir na hora que você estiver diante daquele animal tão imponente. Então é só isso. É isso, Fabito. É isso. Bom, Respondeu? respondi, muito respondido. Agora eu vou pedir uma licença a você, que agora eu vou fazer meu merchan rapidamente, mas calma, você volta, que a gente ainda vai prosseguir. Gente, eu sei que a apresentação da Flávia, aliás, ela se superou, viu? Porque ela caprichou mais na de vocês do que na minha. Então, ela está inspirada hoje, a mulher. Eu vou compartilhar rapidamente aqui com vocês, tá? O país que ela apresentou, o Tornitree, que é maravilhoso. Nós já temos um roteirinho base, estou compartilhando com vocês. Você vê o roteiro, Flávia? Vê, né? Sim, tô vendo. Tá lindo. Estou no site da TGK, tá? É uma sugestão que a gente fez de 3 noites. A gente ainda pretende publicar um roteiro conjugado com Zimbábue, enfim, uma série de coisas, tá? Então, aqui já é uma sugestão de 3 noites para vocês terem uma ideia de preço, de quanto custa. Então, calculado com 3 noites. E olha os valores, gente. Olha os preços. Que Posso falar? maravilhoso. Isso aqui é classe executiva com preço de econômica, de verdade. Exato. Exato. E eu acho Obrigada, que Fábio. tudo que ela falou de experiência de estar do lado do rio ou de quem está nas cataratas, para mim é fundamental isso, tá? Então aqui já está este programa. Aproveitando também, vou dar uma clicadinha aqui para a gente correr para a nossa home do site da TGK. Descendo um pouquinho, nós temos aqui nossos folhetos. E eu acabei de mandar para vocês o e-mail marketing, tá? Deste produto aqui. Estou clicando nele. E aqui a gente abre, olha, Que o lindo! nosso Tornitree. Ok. E o preço aqui, com essa condição especial de pague agora. Perdão, reserve agora. Pague agora, e sim. Isso. Sim. Reserve agora. Gente, outra coisa, ó, esta ferramenta é para vocês. Está no site da TGK, não tem a minha logomarca, não tem os meus contatos. Vocês podem baixar, fazer o download no computador de vocês, pôr a sua logomarca e disparar. Mandei para vocês também agora há pouquinho via WhatsApp, tá? Que já é preparado também sem a nossa logomarca para vocês mandarem para os seus clientes e venderem bastante. Eu fiz uma outra live aqui, desculpa, Flávia, de comentar, de Maldivas, onde tinha uma super promoção, e eu fiz um comentário assim: não sejam tímidos, mandem para os seus clientes, tá? Sei que estamos num período pandêmico, está todo mundo retraído, pensando numa série de situações, mas o brasileiro viaja, ele viaja muito, e a gente vê que ele tem essa vontade. E o pessoal mandou, e a gente teve um resultado fantástico. Então, assim, é uma ferramenta de venda onde você está dizendo para ele: olha, o senhor pode reservar, pensar, ver como progride. Se lá na frente, ok, vamos viajar. Se ainda tiver, a gente cancela, remarca, enfim. É fantástico isso, tá bom? Ainda no site da TGK, só para finalizar, nós temos aqui, eu já comentei com vocês em outras apresentações, esse link aqui, super oportunidades. O que são isso? São hotéis, destinos que a gente negociou e mandaram para a gente assim, uma tarifa imbatível, uma condição muito boa para se reservar, e é o que a gente está tendo aqui, começando a ter sucesso em reservas e vendas, tá? Então, para aquele passageiro que fala: me dá uma oportunidade, eu preciso viajar, não aguento mais ficar em casa, né, trancado com meus filhos, tem aqui algumas opções, tá bom? Isso mesmo. Deixa eu aqui deixar de compartilhar para a Flávia voltar, vemos se tem mais alguma perguntinha para nós.
Eu queria comentar só uma coisa que eu achei muito legal do modo como vocês colocaram esse pacote montado, porque Zâmbia, eu costumo dizer que é igual fritas, né? Acompanha. Gente, Acompanha. Zâmbia vai bem com tudo. Você tá pedindo, o que que você tá Exato. pedindo? Pode colocar, dá para colocar? Põe Zâmbia. Vale muito a pena, e do jeito que eles estão apresentando ali, é só pegar e encaixar no roteiro, né? Chegou em Livingston, todo o resto está incluso ali naquele preço. Então, você tem todas as comidas, todas as bebidas, acomodação, passeio a dar com pau, esse monte de passeio que eu falei com vocês que não dá tempo de fazer em 3 dias. Então, a gente faz aí uma seleção para ele poder aproveitar. Mas o modo como a TGK colocou ficou muito prático de vender. E uma coisa que o Fábio falou e que é verdade, e que eu queria dividir com vocês, o brasileiro não para de sonhar. Então, assim, se vocês acham que não deve oferecer, porque não é indelicado, gente, não é indelicado, não é. Não sejam tímidos. Não sejam tímidos, porque assim, eles continuam sonhando. E eu digo isso porque os passageiros que navegam pelo site da African Bush Camps, agora eu vou fazer um merchan, Fábio. Vai Os lá. passageiros que navegam pelo site da African Bush Camps, eles, né, mandam as solicitações e tudo mais, e nós não atendemos passageiro direto. Dificilmente, assim, só se ele falar, não, quer bater o pé, sabe aquele que bate o pé? A gente não tem, né? Roberto Leal, que é o bate-pé, não temos. A gente sempre passa essas indicações para os nossos agentes parceiros. E não passa um dia na minha vida, sou eu que recebo esse fluxo de website. Gente, não passa um dia na minha vidinha em que a gente não tenha um passageiro que entrou em contato para consultar uma viagem. E assim, em períodos de pandemia. Então, não fiquem tímidos, porque o passageiro continua sonhando, ele continua consultando. E se não partir de você, nem que seja para inspirar, igual a gente está fazendo aqui nessa sala, a gente sabe que a gente não pode viajar agora, mas a gente não pode deixar de falar disso, porque é isso que arrepia, é isso que faz a gente continuar sonhando, sabe? Logo a gente vai conseguir voar de novo e chegar e sentar ali na varanda do Thorntree, tomar um vinho, não vai ter mosquito para ficar batendo, entenderam? Não deixem de sonhar, porque o seu passageiro continua sonhando. E ele tá por aí, viu? Ele tá pesquisando, ele tá olhando, ele tá ouvindo. Se você chega e apresenta uma coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa bonita, com preço, bem montado, bem feito, igual essa mala que é simples da TGK, só colocar o logo de vocês e mandar embora, gente, não percam a oportunidade. Já Mesmo. está pronto, é só usar. Já trabalhamos. Vendam. Arrasou, Última pergunta que eu já respondo, tá? Na verdade, até uma outra pessoa tinha perguntado, e foi o que a gente comentou hoje, né? Sim, gente, a Zâmbia, por enquanto, está fechada. Na verdade, a África do Sul também, que é o portão de entrada, né? Então, a gente ainda vai ter que esperar mais um pouquinho, os protocolos, sim, né? Mas por isso que tem essa boa oportunidade, que a gente reserva agora e vai pagar só lá na frente, onde as coisas vão estar mais bem definidas, tá bom? Uhum. Gente, eu vou aqui me despedir de vocês, agradecer do fundo do meu coração pelo tempo que vocês tiveram, deixou eu e a Flavinha entrar na casa de vocês e apresentar esse destino maravilhoso. Flávia, encantou todo mundo, parabéns, obrigado por seu tempo também. Imagina, foi um prazer. Obrigado por você falar com esse amor desses destinos tão fantástico. É isso que nos impulsiona, tá? É isso que nos dá vontade de viajar, e essa vontade que os nossos clientes estão. Então, agora sim, vamos repassar para eles que eles vão viajar sim. Flavinha, sim, considerações finais? Sim, espero todos vocês semana que vem para a gente falar de Botsuana. Obrigado. Quarta-feira, no mesmo horário, já eu envio o convite. Na verdade, eu vou enviar amanhã o convite, tá? Porque hoje eu disparei meio marketing, senão vai enjoar do Fábio ali mandando coisa. Nossa, de novo. Gente, obrigado, fiquem bem, se cuidem, muita saúde para todos vocês, tá? Cuidem das famílias. Voltamos muito mais fortes do que entramos, tenho certeza. Um beijo no coração de vocês. Obrigada. Flavinha, BH em breve um pão de queijo. Com certeza. Até o sotaque já tá indo, né, para Minas. Gente, super obrigada pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham amado o Thorntree, que é apaixonante. E semana que vem tem Botsuana. Vocês vão amar. Vocês vão amar. A gente iremos numa crescente. Vem com a gente. Obrigada, Fabito. Obrigada tchau, Flavinha. Mesmo. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.